Agora, gente, nosso assunto é esse aqui, ó. Perdoar é preciso. Pastor, mas por que o senhor tem que falar sobre esse assunto aqui num encontro de família, pastor? Pois é, rapaz, mas eu quero te dizer uma coisa. Um dos assuntos mais importantes para serem tratados na área de família é este aqui. Você se lembra que tem muitas famílias que os membros da família, por exemplo, aqueles mais distantes, né? Às vezes não se acertam uns com os outros. Você tem sempre um tio que brigou com outro tio, né? E já faz anos, e eles não se perdoam de jeito nenhum. Você convida lá para aqueles almoços de família, aí não, se ele for eu não piso, onde ele pisa eu não piso. Na verdade, sempre tem. Não é só na sua família não, tem um monte de famílias. Mas exatamente por causa disso, é que nós temos que falar sobre a área do perdão. Porque o normal não é esse. O normal não é você ficar isolado porque teve um problema no passado e você não quer resolver esse problema conversando com as pessoas. Então, para podermos ter famílias mais unidas, com certeza, esse tema aqui é importante ser abordado. E gente muito importante falou sobre o perdão. Por exemplo, esse homem que nós já comentamos aqui na primeira palestra, a palestra das características de uma família saudável. Olha só, esse homem que é o Jorge Maldonado. Jorge Maldonado, gente, é um escritor equatoriano, né? Ele já veio várias e várias vezes aqui no Brasil, mas ele é uma pessoa importante não somente porque ele é um pastor, ele é evangélico, mas ele é importante por ser psicólogo, e na área não cristã ele é muito valorizado. Ele já veio aqui a convite do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Ele já veio naqueles congressos anuais que eles fazem, os psicólogos aqui do Brasil, já veio dar aulas, muitas coisas importantes. Ele tem diversos livros escritos em diversas línguas, e é um homem de Deus. E nós vimos aqui na sexta-feira que ele, olha só, diz que uma das características mais importantes das famílias saudáveis é a capacidade que os seus membros têm em se perdoar mutuamente. Olha, então você quer saber se você tem uma família saudável? Uma das características da família saudável é saber com que velocidade vocês se perdoam. Porque brigar nós vamos brigar, viu, gente? Não adianta. O marido vai brigar com a mulher com o marido, o filho com o pai com o filho, o tio com a tia. Não adianta, vai brigar, vai brigar. O problema não é o desentendimento, é com quanto tempo você tem o desentendimento, depois bota a mão na cabeça e fala assim: puxa vida, fiz uma bobagem, ou falei o que não devia. Até você pode ter falado certo, mas de um jeito que ofendeu mais ainda a pessoa. Aí você se arrepende do jeito como você falou, você põe a mão na consciência: eu vou lá pedir perdão para a pessoa. Quanto tempo se passa entre a briga e o acerto? É uma coisa rápida? Se for uma coisa rápida, você é um indivíduo saudável, e sua família, se pratica esse mesmo jeito de ser, vai ser uma família saudável. A tendência é esta. Então, você vê, gente importante como esse psicólogo fala uma coisa dessa sobre o perdão. Mas sabe, não foi só ele. Você tem também, nessa foto, você vai reconhecer aqui, olha. Tá vendo quem é esse aqui? Esse você conhece, né? Quem é? Nelson Mandela. Isto mesmo, que morreu agora há pouco tempo. E do lado do Nelson Mandela está esse outro personagem aqui, olha, que é o Bispo Desmond Tutu.
bispo anglicano, ou seja, é evangélico, irmão em Cristo nosso. E o que ele é importante? Por que ele é importante? Porque esses dois homens aqui receberam prêmios Nobel da Paz. Olha! Os dois, enquanto o seu país, a África do Sul, estava em pé de guerra. Por que ele estava em pé de guerra? Porque houve um tempo na África do Sul em que reinava o apartheid. O que é o apartheid? Era uma minoria de brancos, 5% de brancos, que governavam e oprimiam 95% de negros e mestiços. E o que acontecia? Só eles mandavam através do poder das armas e o poder econômico. Só que houve uma pressão mundial. Por quê? Porque eles, para poder ter paz, eles mataram muitos negros, né? E aí a revolta recíproca, os negros passam a matar os brancos. E isso aí ia virar o quê? Ia virar uma mortandade. E houve uma pressão internacional para que a África do Sul mudasse o seu regime. E esse homem aqui, o Nelson Mandela, você imagina, ele era um dos que lideravam a luta por um novo posicionamento entre brancos e negros, né? Foi preso e ficou 27 anos na prisão. Quando ele está lá na prisão, todo mundo estava pensando assim, bom, se ele algum dia sair da prisão, porque ele estava condenado à prisão perpétua, mas a pressão internacional era grande, então muita pressão para ele ser solto após 20 e tantos anos, até que aos 27 anos de prisão ele foi solto por causa dessa pressão internacional. Quando ele foi solto, as pessoas diziam assim, não, agora ele vai liderar o povo para massacrar esses brancos, porque esses brancos aí mataram muitos negros e fazem isso, estupraram. Mas a diferença foi que Nelson Mandela saiu da prisão diferente. E ele, muito amigo do bispo Desmond Tutu, passaram a pensar e trabalhar da mesma forma. Porque o bispo Desmond Tutu, ele foi prêmio Nobel da Paz em 1984. O Nelson Mandela só saiu da prisão 9 anos depois e foi prêmio Nobel da Paz em 93. Mas o nosso querido bispo Desmond Tutu, ele tem sermões e mais sermões, dizendo, nós não podemos nos vingar. Se nós deixarmos a vingança atingir o nosso coração, nós vamos ficar nos matando uns aos outros. E uma das frases mais famosas do bispo Desmond Tutu, eu aliás vi numa camiseta de um adolescente outro dia, né? A camiseta do adolescente com essa frase aqui, o início dessa frase: sem perdão não há futuro. Sem perdão não há futuro. Mas a camiseta não dava o mérito a quem falou essa frase. O adolescente nem sabia que era uma das frases que foram premiadas com o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu. Então veja só, Desmond Tutu diz assim: sem perdão não há futuro. Não há futuro nem para a África do Sul e nem para o mundo inteiro. Sem perdão, o ressentimento cresce em nosso interior, transformando-se em hostilidade e raiva. O ódio consome o nosso bem-estar, e por isso o perdão é um absoluto necessário para continuar a existência humana. O mundo está à beira de um desastre, se não perdoarmos, se não aceitarmos o perdão, e se não nos reconciliarmos. E pregando a paz e o perdão, mesmo tendo sido prejudicados, todos os dois tiveram pessoas da sua família mortas, mas eles diziam:
Se nós começarmos a revidar, essa matança não para nunca. Nós nunca teremos um país. Nós queremos ter um país com futuro. E para isso, para ver futuro, nós precisamos trabalhar o perdão. Então Nelson Mandela sai de lá, da prisão, aos 27 anos, depois de ter ficado lá, e ele diz àqueles radicais que diziam: Nelson, lidere-nos, vamos partir para cima desses brancos. O Nelson Mandela falou assim: não, negativo. Nós temos que perdoá-los. Eu quero que nós os perdoemos. Você vai dizer, mas como é que isso aí é possível? Pois é, foi tão possível que hoje você tem na África do Sul uma democracia. E sabe quem foi o primeiro presidente eleito da África do Sul? Nelson Mandela. Um colega pastor meu foi no ano passado lá para a África do Sul, e ali num táxi, ele perguntando para um negro que estava lá dirigindo o táxi, e ele, branco, né, pastor presbiteriano, ele fala assim: mas escuta, conta a verdade, vai. No meu país tem miscigenação também, nós não resolvemos as coisas através da vingança nem nada. Mas como é que vocês chegaram aqui à pacificação? Ou vocês não estão pacificados? E na verdade vocês estão só fazendo maquiagem para o mundo achar que vocês estão em paz. O motorista virou e falou assim: não, nós estamos em paz. Pai Madiba é como eles chamam de Nelson Mandela, eles chamam de Pai Madiba. Pai Madiba nos ensinou a perdoar. E por causa de aprendermos o valor do perdão, nós hoje podemos caminhar juntos, brancos e negros. Você vai no governo, o governo tem ministros brancos, ministros negros, eles escolhem ali independente da cor. Isso aí, gente, foi um milagre. Mas esse milagre tem princípio bíblico. O perdão tem princípio bíblico. Mas olha, gente, certamente não é fácil perdoar. Eu concordo com você. Não é nada fácil. Muitas e muitas vezes você está lá no seu trabalho e você tem que conviver com gente, né, que fez coisas, olha lá, fez coisas que você foi prejudicado. E diariamente você tem que ir e pedir ou falar bom dia para essa pessoa. É duro, não é? Um indivíduo que, vamos supor, prejudicou você diante dos seus chefes. Os seus chefes hoje colocam aquele indivíduo numa posição de autoridade sobre você. Ele te prejudicou e você tem que dar a mão para ele todos os dias e falar: bom dia, tudo bem? E aqui, dentro de você, você pensa assim: desgraçado, olha o que ele me fez, ele até ganhou moral lá na empresa e eu estou aqui. Não é verdade? É duro perdoar um indivíduo que te prejudica lá no trabalho, mas não é fácil também você perdoar um indivíduo no trânsito, é ou não é? Aqui, ó, o trânsito de vocês não fica devendo ao trânsito que a gente tem lá em São Paulo, hein? Porque aqui o que os caras cortam aí sem dar sinal também vão entrando e vão, o outro vai, breca, né? E é uma loucura. E aí, quando aquele indivíduo te fecha e ainda olha para você e fala assim: o mundo é desesperto, é isso aí. Qual é a vontade que você tem? Aí eu vou atrás desse desgraçado. Aí quando você pega e vai atrás dele, a sua esposa pega no seu braço: não, você é crente, lembra disso? Aí é mesmo, cara, esqueci. Oh Deus, perdoa aí, Deus, tá legal. E aí? É difícil perdoar alguém que te fecha no trânsito. A hora que você vai ver, você já soltou até aquela palavra que não devia, não é verdade? Mas olha, também é difícil perdoar quando você tem problema entre marido e mulher. É tão difícil esquecer certas frases que o marido diz para a esposa. Às vezes não são agressões físicas, mas são agressões psicológicas, né? E que ficam aqui ecoando.
E aí ela fica lembrando, trazendo à mente. E às vezes, apesar dela não falar, ela ficou tão magoada e não perdoa, não perdoa, não perdoa. É duro? Mas tem muita mulherzinha que fala os bichos do marido também. Dá o troco, meu irmão. E aí, o marido é que fica mastigando aquele ódio pela esposa. É duro, não é fácil não quando tem briga de marido e mulher, mas também é difícil quando tem o quê? Briga de pais e filhos. Porque às vezes os filhos são, vamos dizer, oprimidos pelos seus pais. Quando? Quando às vezes, pai, você tem um filho adolescente, você tem que fazer dar uma dura no seu filho. Você tem todo o direito de dar dura no seu filho. Por quê? Porque ele aprontou alguma coisa, você conhece o seu filho melhor do que eu. Mas existem maneiras de você dar essa reprimenda no seu filho. Você não precisa dar essa reprimenda na frente dos amigos do seu filho. Por quê? Porque na adolescência, o adolescente dá uma importância fora de sério para a turma que ele vive. E ele quer ter moral alta diante da turma. Oi, gente, cheguei, aê, tudo bem? Aê, adolescente é turma, gente. E se você tira a moral do seu filho na frente da turma dele, ele vai se sentir lá embaixo. Sabe aquela avestruz que queria enfiar a cara na terra? Ele vai se sentir assim. É o maior mico que eles falam, né? O maior mico na frente dos amigos dele. Então, dificilmente ou vai demorar para ele te perdoar dessas coisas que você fez. Mas também tem filhos que aprontam, sabem como aprontar para os pais, e aí é duro de quem? Dos pais perdoarem os filhos, porque os pais falam assim: poxa vida, eu eduquei direito, eu tentei dar a melhor formação possível, a gente investe na vida dele ou dela, e ela, por birra, faz isso. Isso é inconcebível, eu não posso perdoar. Não dá uma situação dessa para entender. E tem muitos pais que têm dificuldade de perdoar os filhos. Acaba perdoando, mas demora. Então não é fácil perdoar. Eu concordo com você. Mas sabe que quando você não perdoa, as consequências da falta de perdão são graves. Porque a primeira coisa que acontece entre as pessoas que tiveram o estremecimento, qual é? Você brigou com uma pessoa, você quer ver de longe, né? Se você tem que passar perto, você passa com a cara virada, né? Bico para lá, o outro bico para lá, né? Por exemplo, você brigou com alguém aqui da igreja, né? Você vai entrar assim, o culto já começou. Onde está aquela lambisgoia? Sentou para lá? Então eu vou sentar para o outro lado, não quero nem ver. E aí, você fica lá com as suas amigas, falando: você viu o que a lambisgoia fez comigo? Olha, ela me fez isso. Não brinca! Aí pronto, você dá a sua versão do fato para as suas amigas daqui. Só que enquanto isso, ela está lá do outro lado, fazendo a mesma coisa. Você já viu como é que tem os rompimentos das amizades? É assim. Rompimento de igreja. Aí vira a primeira igreja batista, a segunda igreja batista. Por quê? Porque muitas e muitas vezes são coisas simples que poderiam ser resolvidas com uma conversa. Fala, o que você quis dizer ali? Me conta de novo. Por que você falou daquele jeito comigo? Às vezes a pessoa vem e se explica. E não era tão problemático assim para você rachar a amizade com a pessoa. Às vezes ela se explica e vocês podem voltar, restaurar os ânimos numa boa. Mas olha, se você deixar sem perdoar ou sem ir atrás para resolver, essa distância permanece e vai se aprofundando a mágoa de vocês. E aí o que acontece? O passo seguinte é a raiz de amargura. Você lembra dessa passagem? Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz assim: não haja entre vocês alguma raiz de amargura que brotando
vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não haja entre vocês raiz de amargura, a ponto de quê? Porque quando essa raiz de amargura brota em você, primeiro na gente, se você deixar a raiz de amargura ficar lá, você vai ficando azedo, amargo, e isso aí vai afetando o quê? Outras pessoas ao seu redor, porque você vai falar para os seus amigos, olha lá o que ele me fez, olha lá o que ela me fez, e aí é essa raiz de amargura que provoca divisões. Até a própria Bíblia diz que nós temos que parar com isso. Agora, se você não para, vai ter mais consequências, que são as doenças psicossomáticas. Que é isso aí? Doenças psicossomáticas. Psicossomáticas são duas palavrinhas gregas que foram juntadas. É a palavra psico, que vem de psique, que é mente, e somática, psicossomática, a palavra somática, a raiz dela é soma. Soma, sabe o que quer dizer? Corpo, é o corpo humano. Então, doenças psico da mente, somáticas, que passam para o corpo. Que são essas doenças que começam na mente e passam para o corpo? São doenças que às vezes são inexplicáveis. Você, às vezes, tem alguma dor, e a dor existe mesmo. Você não está inventando. Está com dor. Mas aí você vai no médico e fala, vamos supor que é uma dor lá na coluna, ou nas costas, ou algum lugar, ou na cabeça, que não passa nunca. Aí você vai para o médico, fala, olha, estou com esses sintomas. O médico o que faz? Vai pedir uma série de exames para você. Mas muitas e muitas vezes, chegam de volta os exames, você apresenta para o médico lê, não tem nada que explique a dor que você está sentindo. Quando acontece isso, geralmente os médicos dizem uma frase padrão. Qual é essa frase padrão? Você tem algum motivo que te estressou, te deixou estressado, te deixou bravo ultimamente? Por acaso você tem tido algum desentendimento com alguém, ou em algum lugar, quem sabe no seu trabalho, na sua casa? O médico vai chegar e perguntar isso. Quando o médico estiver falando isso para você, sabe o que ele quer dizer? Você está com uma doença psicossomática. Ou seja, não tem razão médica. Essa razão, essa dor, começou aqui na sua mente, um problema que você não resolveu, um estresse, uma fonte de estresse, que te deu esse estresse e você não resolveu lá atrás. E essa fonte de estresse do seu cérebro vai o quê? Mandando os comandos de dor, de sofrimento a algumas partes do seu corpo. Você está percebendo? Então muitas pessoas às vezes se queixam de, estou com a dor na coluna, vai lá, não tem nada. E o médico fala, dor pode ser psicossomática. Ou da cabeça, dor de cabeça. Vai, faz exame de sangue, de tudo, de cérebro. Não tem nada. Olha, então, o médico fala, olha, doença psicossomática. Procure uma ajuda. Se você falar com psicólogos, os psicólogos têm uma lista de dores, né? Se você sente a dor aqui, onde pode, né, estar sendo o problema? Magali depois explica, dá uma aula disso aí para você, que eu não sou psicólogo, tá? Eu sou um pastor especializado em aconselhamento, mas a psicologia já tem isso destrinchado. Então, olha o que a falta de perdão, o estresse que produz a falta de perdão pode chegar a ocasionar na gente. Doenças psicossomáticas, dores inexplicáveis. Você lembra do Davi? Quando ele tinha o pecado dele não confessado, ele dizia assim, olha,
enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Era dor, dor nos ossos, inexplicável. Aí ele confessou o pecado, acabou tudo. Você está entendendo como é que é o negócio? Porque a fonte do problema de Davi ali, Salmo 32, Salmo 51, era o quê? Psicossomática. Calou o pecado, deu dor no corpo. Então, gente, o que nós vamos fazer? Ah, não, é muito difícil perdoar, não vou perdoar, não. O que é isso? Deixa pra lá. Vamos esquecer esse problema aí. Não, não vai esquecer coisa nenhuma. Só porque é difícil você tem que afastar a hipótese de perdoar? Não, nós vamos perdoar sim. Eu vou te dar pelo menos 3 razões porque você e eu temos que perdoar. A primeira razão está aqui, ó. Nós precisamos perdoar porque nós temos uma nova vida em Cristo. Eu e você sabemos da validade desse versículo aqui, olha. Vamos ler todos juntos? 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você se converte, você entende o Evangelho de Cristo, que você mesmo e eu temos sim dívidas para com Deus, e que Cristo, que não tinha nenhuma dívida para com Deus, foi crucificado ali naquela cruz no nosso lugar. Ele foi morto e o sangue dele ali na cruz pagou o pecado que não era dele, era meu, seu, da humanidade. Então quando você chega, puxa Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu quero me entregar 100% em teus braços. Senhor, daqui para frente é uma nova vida que eu quero. Quando você tem essa atitude, você experimenta o que o versículo diz. Olha, eu sou uma nova criatura. É como se Deus falasse assim: a sua vida, eu não vou botar esparadrapo nos furos da sua vida. Não vou. Porque a gente tem muito furo na vida. Você deu um monte de furo com algumas pessoas e deu um monte de furo com o próprio Deus. Mas Deus fala assim: já que você quer que eu cuide de você, eu vou cuidar, mas eu vou trocar a sua vida. Não mais essa vida furada, cheia de furos. Não vou colocar esparadrapo, porque esparadrapo sai. Eu vou te dar uma nova vida. Você vai enxergar a vida a partir dos olhos de Deus, com os valores de Deus. É isso que é ser uma nova criatura. Por isso aqui fala, as coisas antigas já passaram. Os problemas que você teve com algumas pessoas lá, você vai enxergar de uma maneira totalmente nova. Se você sentia ódio pelas pessoas lá atrás, pelo que elas te fizeram, você vai passar, depois da conversão, olha para essa pessoa e fala assim: olha, eu fui muito prejudicado por essa pessoa, mas eu agora não a quero mal. Agora eu gostaria que ela conhecesse o Jesus a quem eu me entreguei. Porque se ela tivesse uma nova vida como eu tenho, ela nunca me faria o mal que fez. Por isso, você já olha para a pessoa que te prejudicou de uma outra forma. Perdoar não é uma coisa de gente, vamos dizer, que não é de Jesus. Por quê? Olha, a pessoa que não ama a Deus, que não quer saber de Jesus, nem das coisas da vontade de Deus, essas pessoas geralmente, eu conheço algumas, você deve conhecer outras, que dizem assim: olha, perdão é para os fracos. Eu escutei isso de uma pessoa. Perdoar é para os fracos. Eu não sou fraco, eu sou forte. A cada 10 problemas que eu tenho, se as pessoas me prejudicam ou se desagradam, a cada 10
porque eu sou muito bom, eu perdoo uma ou duas pessoas. As outras, eu ponho um X e me torno inimigo mortal dessas pessoas. Ó. Por quê? Para eles, perdoar é para fracos. Não tem a nova vida. E é por isso que Ezequiel, anota essa passagem, Ezequiel 11:19, há uma profecia. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Isso aconteceu lá no Novo Testamento, ok? Mas havia uma profecia lá em Ezequiel, dizendo o seguinte: olha, quando eu der o meu Espírito a este povo, que é o povo de Deus, eu tirarei deles o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. O que é isso, gente? Quando vier o Espírito Santo, e já veio, e se você se converteu, você já tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo entra, e quando ele entra, ele te tira o coração de pedra. O que é coração de pedra? Olhar para os outros dizendo assim: eu quero que você se exploda, você me prejudicou, você tem que morrer. Isso é coração de quem não tem a Jesus. Mas Deus, quando o Espírito Santo entra em você, porque você aceitou o que Cristo fez na cruz por você, Deus troca o seu coração de pedra, ele arranca e coloca o que? Um coração de carne, alguém que é sensível, alguém que olha para a humanidade em dificuldade e fala assim: oh meu Deus, esse governo poderia fazer muito, muito mais do que faz pelos pobres, eles deviam fazer mais, mas eu não sou o governo e não vou ficar esperando o governo trabalhar não, eu vou trabalhar em aqueles que estiverem próximos de mim. Você aí, está vindo pedir comida na frente da minha casa? Você já comeu hoje? Não? Então, ó, ou eu te dou comida aqui da minha casa, ou então vou te levar lá no bar, vou te pagar uma quentinha. Hoje você não vai morrer. Hoje você vai conhecer o que um cristão pode fazer para te deixar vivo. Porque eu me condoo com a sua situação. Não posso resolver totalmente, mas eu posso fazer um mínimo. Sabe isso aí? Essa misericórdia vem através do quê? De uma nova vida. Então, meu querido, nós podemos perdoar sim, porque nós temos uma nova vida. Mas em segundo lugar, vou te dar uma outra razão. Você pode perdoar porque nós devemos buscar a paz. Olha, se você não perdoar as pessoas, a falta do perdão, o que traz? Traz paz? Não, traz mais briga, mais discussão, não é verdade? Mais confusão. Você não pode nem olhar a pessoa, não quero nem passar perto daquela pessoa, vou virar calçada, né? Só esquisitice. Mas quando você tem mudado no seu coração a visão da pessoa que te prejudicou, o que acontece? Olha, eu devo buscar a paz. Eu vou buscar a paz. Por que você vai buscar a paz? Porque Cristo não é chamado de o príncipe da paz. Está em Isaías 9:6. Ali fala-se sobre o Messias que viria. Mas o Messias nós já sabemos, é Jesus Cristo. Ele já veio. Então, Cristo é a nossa paz. E foi profetizado isso durante anos e anos e anos. Quando Cristo nasce, vocês se lembram? Aqueles anjos que aparecem no céu, justamente naquele momento em que os pastores estavam com os rebanhos ali na madrugada, aí aparecem aqueles centenas e milhares de anjos cantando o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Então a mensagem do Cristo é mensagem de pacificação. E quando Cristo cresce e vai tendo o seu ministério,
uma das coisas que ele mais fala sobre sermos pacificadores, como esse versículo aqui. Olha lá, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso aqui é o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser reconhecido como um filho de Deus, lá onde você trabalha? Quer? Você vai achar, não, eu tenho que pregar o Evangelho. Antes de soltar palavras, é muito bom que você fale e evangelize, saiba evangelizar, maravilha. Mas antes, se você não souber nada de evangelização, sabe o que Deus quer? Que você mostre que é um filho de Deus através de fazer a paz ali no ambiente onde você está. Você é alguém que promove paz onde chega? Ou você é aquele que promove confusão onde chega? Tem muito crente que promove a confusão. O cara que bota fogo na reunião de condomínio é crente. E aí? Olha o mau testemunho. Tem que mostrar esse versículo para ele. Meu filho, você não está mostrando na prática que você é um filho de Deus. Para com isso. Ou então muda de religião. Tem uns indivíduos aí que eles são tudo, menos cristãos. Não o evangelho da palavra de Deus. Eles podem ser evangelho de prosperidade, evangelho de qualquer coisa, mas não o evangelho de Cristo. Para ser do evangelho de Cristo, você tem que ser, primeiramente, um pacificador. Mas é só isso? Não, vou dar uma terceira razão porque eu e você devemos perdoar. Terceira razão é porque nós fomos perdoados por Deus de coisas muito maiores do que o probleminha que nós estamos tendo com a outra pessoa. O problema que você está tendo com a outra pessoa, para você é grave, é verdade. Mas se você for parar um pouquinho para pensar, quantas coisas você já aprontou para Deus? Você se lembra? Para pensar. Aí você fala assim, acho que Deus já devia ter mandado um raio na minha cabeça e não mandou. Sabe por que Ele não mandou? Porque Ele acredita que você tem jeito. E porque você um dia pediu perdão a Ele, e Ele pegou os teus pecados e jogou no mais profundo dos mares. É isso que diz aqui essa passagem. Diz assim, Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe, Deus tem prazer na misericórdia, tem prazer em nos perdoar, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Quando você foi sinceramente diante de Deus, falou assim, me perdoa, Senhor, lava-me com o sangue do teu Filho Jesus. Deus olhou para o fundo do teu coração e falou, esse moço está sendo sincero, essa moça está sendo sincera, esse jovem está sendo absolutamente sincero. E sabe o que Ele faz? A esses que foram absolutamente sinceros, Ele fala assim, agora o sangue de Jesus te purifica de todo esse pecado. Aliás, me dá essa roupa suja toda do seu pecado. Me dá. Deixa eu pegar o sacão da roupa suja do seu pecado e eu vou jogar no mais profundo dos mares. Pode ficar sossegado que Deus é ecologista, viu? Isso é uma linguagem figurada, para dizer o quê? Deus vai pegar o seu pecado, o meu pecado, e jogar num lugar inatingível, como é inatingível o fundo do mar. Em certas regiões é muito profundo, não dá para atingir. E Deus diz, eu vou jogar num lugar inatingível.
onde nem você pode pegar e nem o diabo pode pegar. Só que, sabe o que acontece? O diabo, quando Deus fala assim, não pega, ó, para com isso aí. O diabo fala assim, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ele para e não vai mais ficar te acusando quando ele tem a repreensão de Deus. Mas sabe quem é que fica acusando e não para e não obedece a Deus? Nós mesmos. Porque como é comum nós encontrarmos pessoas que dizem, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Eu não me perdoo, não consigo me perdoar. Meu querido, você consiga ou não consiga entender a profundidade do perdão de Deus, Deus está lhe avisando, você já foi perdoado, se você se arrependeu verdadeiramente. Sinta você ou não sinta isso. Não depende de sentimento. Depende de obediência àquilo que Deus já fez. Ele pegou o seu pecado e jogou num lugar inatingível, para que você não o alcance nunca mais e o traga de novo à tona, mostrando, olha o meu problema, você está perdoado definitivamente, acabou. Você vai lá diante de Deus, olha, meu pecado, aquele lá, o senhor sabe. Aí Deus vai lá no computador, não, peraí, nada consta. Nada consta porque você foi perdoado definitivamente pelo meu Filho Jesus com seu sangue na cruz. Ó, preocupe-se daqui para diante, com os seus pecados daqui para frente. Aqueles lá, você já se arrependeu e foi perdoado naquele momento. Então, gente, isso é tão definitivo e Deus cobra de nós. Assim, da mesma forma como eu te perdoei definitivamente, eu quero que você perdoe ao outro que tem um pecado tão pequenininho comparado ao que eu te perdoei. Mas eu quero que você também o perdoe definitivamente. Não é isso que diz aqui, olha? Mateus 6,15. Isso aqui é Jesus falando, logo depois de terminar o Pai Nosso. Lembra? Pai nosso que estás no céu, papapá, papapá. Aí chega amém. Jesus estava ensinando os discípulos a como orar. E após terminar o amém, Jesus faz ainda 2 versículos de observação ao que ele acabou de ensinar na oração. Só que as pessoas, quando vão pregar sobre Pai Nosso, esquecem de pregar sobre isso aqui, ó. O que é que Jesus fala? Mas se vocês não se perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por quê? Porque Deus já te perdoou de coisa muito pior. Então Ele exige que você perdoe definitivamente. Já perdoou? Não? Aí Ele fala assim, bom, então, ó, as suas também estão no gancho. Tem gente que fica assim, reclamando, eu oro, pedindo que Deus me abençoe naquele projeto que eu tenho para fazer, e Deus não me responde. Parece que minha oração bate no teto e cai, bate no teto e cai. O que é? Muitas vezes, não que todas as vezes, mas muitas vezes, essa pessoa ainda não perdoou alguém próximo a ele, e aí Deus, quando ele apresenta, oh, Deus me abençoe nesse projeto, Deus vira para ele e fala assim, legal, ótimo projeto, estou querendo te ajudar nisso. Mas e aí, você já fez a sua lição de casa? Já perdoou aquela pessoa lá, sua esposa, o seu filho, já perdoou? Ah, não, ainda estou muito magoado. Assim, rapaz, então enquanto você não fizer aquilo ali, vai ficar no gancho. Não, mas eu quero, mas não, vai ficar no gancho. Não, mas eu quero. Aí Deus faz o quê? Faz como nossos celulares. Você muitas vezes pega o seu celular e acontece o quê? Né? Já pensou? Se orar, Senhor, por favor e tal. Aí Deus já perdoou? Não. Caiu a ligação, meu irmão. Caiu a ligação. Tem muita gente que está reclamando o resto da vida porque caiu a ligação com Deus. E às vezes caiu a ligação porque você não se acertou com alguém.
porque a implicação de não perdoar é séria. Então, meu filho, você já viu, né? Perdoar não é uma opção. É uma opção para quem não tem Jesus no coração. Aí esse aí pode fazer de vez em quando, aí tudo bem. Mas para mim e para você que temos a Jesus, para nós não é uma opção perdoar. É uma obrigação. Muito bem, então já que eu te mostrei que é necessário perdoar, não tem jeito, vamos ter que perdoar. Eu vou te dar o quê? 4 dicas para você que já sabe que vai ter que perdoar. Primeira dica é essa: não negue a dor que você está sentindo por causa dessa perda, do que o outro te provocou, do que você foi lesado. Não é para você não sentir a dor existe, mas também afaste-se desses 2 extremos. Um extremo é achar que o outro é totalmente culpado, eu não tenho culpa nenhuma, não, é o outro. Muitas vezes o outro realmente tem muita culpa, 90% da culpa, mas você tem 10%, por quê? Você xingou a mãe do outro lá, foi lá no serviço dele, E o que Deus vai pedir de você? Os seus 10% vai ter que ir lá pedir perdão. E se for na frente dos outros, vai ter que pedir na frente dos outros também. Verdade. Mas o seu é só 10%. O outro vai ter que se virar com 90%. Mas Deus requer de você somente a sua parte. Vai e faz, resolve a sua parte. Então não adianta nem dizer que a culpa é toda do outro e nem achar que você tem toda a culpa. Não, numa briga entre 2 pessoas, num desarranjo, né, interpessoal, sempre existe uma porcentagem que um erra e outro tem outra porcentagem. Cada um tem que acertar a sua parte, ok? Segunda dica para você que vai perdoar, porque tem que perdoar, não adianta. Libere a ofensa, apague a dívida da pessoa com você. Por quê? Tem pessoas que ficam assim, né? Eu tenho que perdoar mesmo, o pastor falou que eu tenho que perdoar. Aí vai lá e perdoa. Aí de repente, passa um mês e aquilo fica batendo na tua cabeça. Mas ele me fez aquilo, me prejudicou assim, olha lá ele dando risada, vai ver que está dando risada de mim, aí você não perdoa coisa nenhuma, volta. Quer dizer, você disse que tinha perdoado, um mês depois não perdoa mais. Até que vem um outro pastor no acampamento da igreja e vai e fala justamente sobre perdão. Aí você, Deus, eu tenho que perdoar. Aí pronto, você vai lá e perdoa de novo. Aí passa mais um mês e você não perdoa. Que brincadeira é essa? Perdoa ou não perdoa? Parece ioiô, joga para lá, já, perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa, perdoa. Não pode ser. Tem que ser definitivamente. Libere a ofensa, apague a dívida da pessoa com você. Por quê? Eu vou te dar uma razão muito simples. Se você estivesse arrependido de um pecado que você teve, você fez algo que não devia para uma outra pessoa, e você está arrependido, e você gostaria muito de ter o perdão dessa pessoa, você vai até essa pessoa e pede perdão. Olha, você pode me perdoar pelo que eu falei, pelo que eu fiz, não devia ter feito, estou arrependido. Você gostaria de ser perdoado ou não? Claro que gostaria. 100% das vezes você está arrependido, você gostaria de ser perdoado. E se o outro ficar te esnobando? Não, eu te perdoo. Não, agora não te perdoo mais, porque você fez uma coisa muito chata. Aí na semana seguinte ele fala, já te perdoei de novo, tá? Tá perdoado, né? Aí outra vez, não está mais perdoado. Você gostaria que agissem dessa forma com você? Não, pastor. Eu queria ser totalmente perdoado definitivamente. Então olha o que Jesus de Nazaré, sabe aquele Jesus de Nazaré? Aquele lá que morreu na cruz. Antes de morrer ele botou esse versículo aqui, Mateus 7,12. Vamos ler todo mundo junto? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei
vós a eles também. Vamos repetir de novo? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Você gostaria de ser perdoado definitivamente? Gostaria? Então aquilo que você gostaria para você, faça aos outros. Estenda o perdão definitivamente. Ah, mas se o outro não for merecedor, é problema dele com Deus. Deixa ele com Deus. Te entreguei para Deus. Ah, mas eu vou ter que ficar olhando se é amigo de novo. Não, eu já falei isso aqui hoje. Amigo você escolhe. E o cara pisou na bola, não é mais merecedor da sua confiança de amigo, você vai perdoá-lo como ser humano, frágil como você. Você também pode cair numa dessa e ferir alguém. Mas, apesar de eu perdoar a pessoa, podia ser meu melhor amigo. Perdi a confiança nele, agora não vou, pelo menos durante algum tempo, sai para lá. Amigo eu escolho com quem eu quero andar. E você não é mais um deles. Pode ser que no futuro ganhe novamente sua confiança, aí é outra coisa. Mas agora eu escolho com quem eu quero andar. Mas você diante de Deus, eu te perdoei definitivamente. Eu posso olhar olho no seu olho e você sentirá que eu te perdoei verdadeiramente. Tá vendo como é que é? É isso aqui que Jesus falou. Aliás, Jesus ali, no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que é o Mateus 6:12, ainda está na oração, ele diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como você gostaria que te perdoassem, perdoe você. Porque senão, você está dizendo para Deus assim, se você não perdoar o outro, fala: Deus, não me perdoe. Por quê? Porque eu não consigo perdoar os meus devedores aqui. A oração do Pai Nosso é essa. Você já parou para pensar que quando você ora, parece que está rezando o Pai Nosso? Gente, tem que prestar atenção no que vocês estão orando. Senhor, presta atenção, Senhor. Só vai me perdoar se eu conseguir perdoar a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu amigo que me lesou. Senhor, se eu não perdoar, por favor, não me perdoe também. É isso que você está orando. Ai, pastor, o senhor está sendo drástico. Meu irmão, fui eu que escrevi isso aqui, foi Jesus de Nazaré que falou. Não vem me culpar, não. Isso é cristianismo. Vamos lá. Terceira dica é: entregue a vingança a Deus e à autoridade humana estabelecida por Deus. O que é isso? Olha, às vezes existem coisas que as outras pessoas fizeram para nós que foi coisa odiosa, coisa difícil de ser perdoada, e que às vezes tira de você um desejo de se vingar da pessoa que te prejudicou. Vou citar alguns exemplos. Você teve uma filha estuprada. É difícil perdoar o camarada que foi atrás da sua filha e estuprou sua filha. Se bobear, uma pessoa que não teme a Deus, o que faz? Vamos pagar um matador para ir lá e matar esse cara. É assim, desejo de vingança. E o que a Bíblia diz? A Bíblia dá essa passagem aqui que o apóstolo Paulo deixou em Romanos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa comigo, confia em mim, deixa a vingança nas minhas mãos. Por que isso, gente? Porque Deus tem outros caminhos para a sua vingança. E um desses caminhos é recuperar a pessoa que fez aquilo contra você. Como é que pode recuperar? Só vou citar um caso aqui. No livro, eu dou 2 casos.
esse capítulo aqui é sobre perdão. É justamente sobre essa mensagem que eu estou dando aqui para vocês. Mas aqui eu dou 2 casos reais. E um caso que eu cito de uma senhora em São Caetano, que é uma cidade bem próxima ali da capital de São Paulo. É Grande São Paulo, na verdade. Em 1983. E essa jovem, ela tinha um filho e ela tinha que pagar uma conta. Ela é membro de uma igreja batista. Igreja Batista de Vila Gerte. Eu estive nessa igreja e conversei com as pessoas que ampararam o casal depois que isso aconteceu. Mas aí essa moça, casadinha há pouco tempo, estava com um filhinho de meses nos seus braços e tinha que pagar uma conta, o marido estava trabalhando, então ela foi no banco. Naquela época, em 83, não existia aquela porta giratória com detetor de metais, não tinha. Também não tinha aquela fila exclusiva para quem estava grávida ou com criança no colo, não tinha. Era todo mundo naquela filona. E aí ela, último dia do pagamento, ela tinha que ir lá, né? E aí aquele mundo de gente na fila, ela lá com uma criança, esperando a vez dela. Até que entra um bando de drogados, bandidos, com armas nas mãos, mandando todo mundo abaixar. Abaixa isso, é assalto, vai morrer, quem fica... Então, aí todo mundo se joga no chão. E obviamente, numa fila que tem um monte de gente, alguém bateu na criança dela e a criança dela começou a chorar. Aí vem um desses malucos bandidos e põe ali a arma perto da mãe e fala assim: ó, se essa criança não faz essa criança parar de chorar, se não parar de chorar, eu vou matar. E aí ela, apavorada, tentando acalmar a criança, mas a criança cada vez mais nervosa, gritava mais, e aí ele pegou, engatilhou a arma, e ela segurou a criança, não, e o indivíduo atirou na cabeça da criança, e a mesma bala que foi na cabeça da criança, foi no coração da mãe. Com uma bala, ele matou duas pessoas. Depois do assalto, quando chega a polícia, chamaram o marido dela, o marido vem em prantos, vê a situação, e ali ele é amparado por policiais, né? Eles vão levar o marido até a delegacia para fazer os procedimentos normais. Aí quando ele sai, tá assim de repórteres. E aí já vem aqueles repórteres com aquelas perguntas ridículas, né? Como o senhor está se sentindo nesse momento? E ele, ouvindo essa pergunta, ele fala: gente, não há pior dia na minha vida. Mas eu queria olhar agora para essa pessoa que atirou na cabeça do meu filho e matou também a minha esposa. Com uma bala ele matou 2 pessoas da minha família. Eu queria olhar para ele e dizer: olha, eu te perdoo pelo que você fez, mas eu só posso te perdoar porque eu sirvo a Jesus Cristo. E eu gostaria tanto que um dia você conhecesse ao Jesus a quem eu sirvo, porque se você conhecesse, você nunca mais faria o que você fez com a minha família. Então eu oro para que você conheça Jesus Cristo. E sabe, essa gravação eu mesmo assisti várias vezes, porque vários canais repetiram. Ele foi dar entrevista naqueles programas e tudo mais. E sabe, esse rapaz que deu o tiro, o bandido, ouviu numa das reproduções na TV, ouviu: olha, eu te perdoo. E ele disse: mas esse crente aí é doido? Eu mato a família dele e ele me diz que me perdoa? O que tem na cabeça? De que planeta que ele é? E aí, meses depois, ele foi preso e foi para o Carandiru. Lembra do Carandiru? Existia ainda lá uma prisão enorme lá em São Paulo. Só tinha os bandidos piores. Só que lá no Carandiru também tinha um trabalho
exemplar da Assembleia de Deus, de evangelização de detentos. E sabe, muitos daqueles presos frequentavam diariamente aquele culto, já tinham sido transformados, estavam sendo discipulados pelos pastores ali, diariamente. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz se converteu, foi discipulado, se tornou um evangelista lá dentro da prisão, cumpriu os seus anos de prisão. Ele teve menos anos de prisão porque ele estava drogado, conseguiu defesa para isso. Quando ele sai e se torna um evangelista. E sabe, um evangelista que vai evangelizar a gente com a linguagem simples dele. Ele fala de um jeito que às vezes as pessoas mais simples, onde estão? À beira de entrarem para a criminalidade. Essas pessoas têm um linguajar, e ele sabia qual era esse linguajar. E Deus o salvou para levar o evangelho nesse linguajar e salvar a muitos que estavam a ponto de ir para drogas, para criminalidade. E ele se tornou um evangelista e está levando centenas de pessoas a Cristo. E eu tive acesso a um livro que ele fez com o testemunho dele. Quer saber o nome dele? O nome antes dele se converter, ó o nome, Paulinho Bang Bang. Paulinho Bang Bang, é o nome da bandidagem. E hoje, ele não é mais Paulinho Bang Bang. Hoje ele é o pastor José Paulo Ventura. Isso aí é narrado no livro Das Trevas para a Luz, a conversão de Paulinho Bang Bang. Você está vendo? Por isso Deus fala assim: deixa a vingança comigo. A vingança nas mãos de Deus tem caminhos que nós nem imaginamos. Mas quando você descansa em Deus, seja feita a tua vontade. Não quero nem saber o que você vai fazer. Eu descanso em ti. Esquece. Muitas vezes, você que tem um ódio que mataria a pessoa, Deus vai lá e dá uma nova oportunidade. Aquela pessoa tem uma transformação radical, como teve Paulinho Bang Bang. E ela pode ainda alcançar milhares de pessoas que nem eu, com essa linguagem aqui de pastor. Se eu for lá no público dele, eles não entendem o que eu estou falando. Mas naquela linguagem simples, meio português errado, é o jeito que eles entendem. E Deus levou esse homem para ganhar aquele público. Dá para entender? Mas última dica que eu dou para você: corra para Jesus e troque o fardo que está te causando esse problema. Está às vezes difícil de você carregar, não é? Mas Deus quer que você troque o fardo com Ele. Peça a graça e o poder de Cristo para poder perdoar a pessoa com quem você tem o problema. Só com a graça de Deus. Senhor, porque o Senhor me alcançou com a tua graça, eu sei que se eu for alcançado, o Senhor também pode me dar essa bênção de estender a tua graça para outra pessoa e perdoá-la também. Senhor, me ajuda a aprender a ser misericordioso e gracioso como tu és comigo. E gente, não é isso que Jesus fala em Mateus 11, 28 a 30? Isso aqui você conhece. É o vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, né? Mas nessa linguagem aqui da NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você vai fazer? Está cansado, arcado com o mal que esse problema tem feito a você? Doenças psicossomáticas estão te deixando cada vez mais para baixo, como se estivesse carregando um
fardo muito pesado, Deus está querendo dizer assim: vai diante da cruz de Cristo e deixa o seu fardo ali. Aí Jesus o que faz? Jesus fala: gostei de ver, garoto, parabéns, agora o fardo é meu. Toma minha mochilinha. Deus te dá uma mochilinha, porque a mochilinha dele é leve, meu fardo é leve. E quando você pega a mochilinha de Jesus, você fala assim: eu confio plenamente no que Jesus vai fazer, é o melhor, sempre é o melhor. E sabe o que Jesus vai fazer? Eu já vou até te contar a história, como é que vai ser o fim. Você está chamando para Jesus ser o quê? Aquele que vai dirigir o carro da sua vida, não é? Nesse problema. Então Jesus passa a administrar o problema dirigindo. Ele está no banco do quê? Do motorista. E você foi para onde? Você saiu do banco do motorista e você vai para o banco de quem? Da visita. Então Jesus está falando assim, ó: eu estou no comando. Fica frio aí, fica calmo, relaxa. Escuta uma musiquinha aqui, gospel. Não, vencedores, tá bom. E aí Deus vai deixando você ali mais tranquilo. E o que vai acontecer? Existirá um momento em que Deus, por estar no comando, Ele vai trabalhar no lado de lá, com a pessoa com quem você tem que se desculpar, pedir perdão, ou perdoar, se for o caso. Você vai ver que Deus está trabalhando do lado de lá, amolecendo a situação da pessoa, amolecendo a mente, preparando um momento especial. Para quê? Para que vocês dois se encontrem. E quando você encontrar a pessoa, Deus vai falar assim: fui eu que trouxe, fui eu que trouxe, fui eu que trouxe. Por quê? Ele preparou esse momento de uma tal forma para que vocês dois, cara a cara, pudessem conversar mais maduramente. E nesse momento, Ele vai te dar as palavras que você deve dizer. Mas em geral, o que Deus quer é que você explique que naquele dia em que vocês tiveram o problema, você se arrependeu do que fez e quer agora pedir o perdão da pessoa. Só isso. Seja rápido, sucinto, sem esticar nada. Não desenrole novelo nenhum do que aconteceu. Falou, pediu perdão e o outro vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, eu te perdoo, vai na paz. E se ele disser não, não te perdoo, você também vai sair na paz. Por quê? Porque agora você deixou o problema na mão do outro. O outro que se vire com Deus, por não ter te perdoado. É problema dele com Deus. Deus vira para você e fala assim: você fez a sua parte, vá em paz. E você ficará em paz. Ih, mas tem que conversar com a outra pessoa. Tem que encarar os seus problemas face a face. Claro, né? Se morreu não tem como encarar, mas você vai chegar diante de Deus e falar assim: ó, Senhor, eu cheguei à conclusão de que eu preciso perdoar, mas a pessoa já morreu, mas no meu coração eu estou liberando perdão. Está entendendo como é que é o negócio? Isso é o que? Troca o fardo. Deixa o fardo aos pés de Jesus e Ele vai administrar. Então, lembre-se disso aqui: o perdão não muda o passado. Eu já falei ontem, só estou relembrando. O perdão não muda o que aconteceu lá no passado. Não muda. O problema existiu. É como se fosse o que? Um corte no seu braço aqui. Cortou, sai sangue, né, irmão? Pois é. Às vezes tem que pegar, costurar. Tem que ir lá no médico, fazer uma costura, uma sutura. E às vezes tem que botar tratar o ferimento muitos e muitos dias. Troca a bandagem para você poder manter limpo. Dá trabalho? Dá, mas um dia, aquele corte ali, você vai apertar e ele não dói mais.
Não dói, porque ele cicatrizou. O objetivo é isso. O que aconteceu no passado te deixou uma marca. Para quê? Para você saber que existiu um problema. Mas esse problema, quando você aperta, ele está totalmente resolvido diante de Deus e diante dos homens. Por isso, não muda o passado, o perdão, mas o perdão muda sim o seu presente e muda o seu futuro. Se você quer continuar com um presente equivocado, não perdoe. Mas se você perdoar, eu te garanto que isso vai passar. E você vai sentir a verdade do que diz essa frase. Não mudou o passado, mas mudou o meu presente e mudou também a minha reação para o futuro da minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, porque a Tua palavra é tão clara sobre perdoar. Mas apesar de ser tão clara, Senhor, é tão difícil para nós humanos, em determinados momentos, estendermos o perdão. E Pai, quem sabe existam pessoas aqui hoje com grandes dificuldades. E eu quero me unir a elas em oração e pedir que o Teu Espírito Santo as esteja conduzindo ao perdão. O convencimento do Espírito Santo já está acontecendo. Mas, Pai, leva-os a agir em direção ao acerto com as outras pessoas, para que nós sejamos pessoas melhores, não somente na nossa vida profissional, mas na nossa vida familiar, pessoal. Ó Deus, por favor, ajuda-nos a aprender a perdoar. Nós queremos te agradecer porque a ação do Teu Espírito Santo está acontecendo hoje e nesses dias que estamos te buscando mais intensamente. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue com essas pessoas que hoje já tomaram uma decisão de perdoar ou de liberar ou pedir perdão por algum problema que tenham provocado, Senhor. Ajuda-os, cada um nos seus detalhes. E Deus, que eles saiam daqui com novas motivações, motivações de paz, motivações de filhos da paz. E porque somos Teus filhos, queremos a paz entre nós. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Ok, nós vamos estar daqui a pouco encerrando. Só convocando você, se não bateu ainda a sua foto da sua família, fica ali, o Rodolfo vai tirar a foto da sua família. Outra coisa também, não tenha tanta pressa, fique aqui conosco, fique um tempo aqui conversando, e amanhã de manhã, principalmente os casais, os jovens, as crianças, será muito bom participar desses estudos também pela manhã. Que Deus nos dê uma boa noite, que possamos depois ir para casa em paz e voltemos também na paz do Senhor. Até mais.